Liviano, é o seguinte, seguindo esse raciocínio, como que isso termina? O que os inquéritos produzem são levados ao Ministério Público e aí teremos uma denúncia? Sim, veja, o inquérito é um instrumento investigatório, né, e, ao final, isso é o destinatário disso é o Ministério Público, que vai produzir uma denúncia, que é a peça acusatória, e isso vai gerar uma ação penal que pode ter como resultado uma condenação ou não. Esse é o fluxo normal. Agora, eu penso que a grande questão que está sob debate aqui, se o Supremo salva ou ameaça a democracia, que é o cerne da nossa discussão aqui, eu penso que nós precisamos ter cuidado ao procurar responder essa questão, para não sermos genéricos, generalistas ao responder isso. Em alguns momentos, algumas decisões são importantes, como a decisão do ministro Flávio Dino, quando ele determinou a rastreabilidade das emendas, quando ele determinou limites, apontamentos sobre o destino das verbas das emendas, a proibição de destinar verbas de unidade da federação diversa daquela do parlamentar, e essa decisão foi confirmada por todos os ministros. Essa é uma decisão importante no sentido de reafirmar o valor constitucional da transparência, né? Esse é um valor, uma decisão importantíssima, e isso, inclusive, está gerando a reação por parte do Congresso, no sentido de termos o avanço aí desse pacote anti-STF. Não se pode criticar o Supremo por defender transparência, por defender publicidade, não é? Agora, quando se critica o Supremo por ser um tribunal que está restringindo liberdade de manifestação, eu acho que um caso emblemático é o caso de Daniel Silveira. Será que o Supremo restringiu a liberdade de expressão? No caso de Daniel Silveira pregou a volta da ditadura, não é? Mesmo um ministro indicado por Bolsonaro, André Mendonça, votou pela condenação de Daniel Silveira, não é? Como é que você vai absolver alguém que prega a ditadura, que prega a ruptura dos valores democráticos? Então, naquele momento, o Supremo condenou um deputado que desrespeitou um pacto que fez com os eleitores da eleição. Então, naquele momento, ao meu ver, o Supremo agiu corretamente. Não houve nada de errado. Foi correta a condenação de Daniel Silveira, do deputado que desrespeitou o pacto. Agora, óbvio, vai haver sempre narrativas de um lado, de outro, cada um vai fazer a angulação que convém. Então, eu penso que não é correto você dizer sempre o Supremo está salvando, sempre o Supremo está agindo assim ou agindo assado. Não, o Supremo em alguns momentos agiu corretamente, em outros momentos pode estar exagerando, inquéritos podem estar durando tempo demais. Acho que os ministros têm que ter transparência em relação às atividades dos seus gabinetes, por exemplo. Isso é importante, não há. Acho que é importante termos mandato para os ministros do Supremo, tá certo? Existem coisas. A autocontenção que se tocou aqui é uma questão fundamental, um código de ética com o qual se comprometam os ministros e assumirem os erros quando os cometem. Isso é muito importante.